tarde com mais um bate-papo com Márcia Malaquias. Hoje nós estamos aqui com o Roberto e com o Everaldo, que é deficiente visual. Muito boa tarde, Roberto. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Everaldo. Boa tarde a todos vocês que estão aí nos assistindo. Boa tarde, Everaldo. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Everaldo, você gostaria de fazer algumas perguntas para o Roberto a respeito das pessoas com deficiência aqui de Jaguareíba, né? Então a gente pode começar, você já pode perguntar para o Roberto alguma coisa que possa te ajudar aí a respeito das questões, das dúvidas que você tem. Roberto, gostaria de saber de você o que você tem para nós deficientes no município nosso. No modo geral, né? No modo geral. Então, os deficientes físicos, os deficientes audiovisuais, nós temos que ter, Everaldo, projetos, né? Que está no nosso plano de governo, que podemos ter 20 planos de governo, e entre eles a gente está com o projeto para os audiovisuais, né? Para os nossos amigos, irmãos também que têm outras deficiências físicas, como o projeto Maju, como aqui a PAI, né? Engloba tudo isso, acho que na tua pergunta. Bom, Everaldo, a gente precisa criar uma estrutura para atender essas pessoas. Basicamente, né, a gente estava conversando um pouco antes, você falou do preconceito que existe, né, contra o deficiente. Nós temos dificuldades com o transporte para os deficientes, né, ruas sinalizadas, né, ruas que exigem aí uma identificação para o audiovisual ou para o visual, né, transitar. Nós precisamos de ter centros de apoio, né? E nosso centro de capacitação, Everaldo, que nós vamos criar nosso plano de governo e vamos aplicar, né, sendo prefeito de Jaguareíba, eu já como candidato, atender essa área também. Então nós precisamos usar tecnologia, nós precisamos ter bibliotecas em braille, né? Precisamos ter recursos audiovisuais para estudos, precisamos ter as ruas sinalizadas, precisamos ter os ônibus, né, com rampa para atender todas essas deficiências. E o mais importante disso tudo, Everaldo, nós poderíamos ficar um bom tempo falando sobre isso, mas envolver a comunidade, se envolver com as ONGs, com as empresas, divulgando na mídia social. Eu acho que nós temos que usar todos os recursos, Everaldo, possíveis para trazer a visualização, né, dos deficientes, porque às vezes eles ficam aquém da sociedade porque eles não têm essa oportunidade, não têm visibilidade, né, Márcia? Então, assim, Everaldo, é importante fazer tudo isso num contexto, envolver a sociedade, envolver a tecnologia, envolver a infraestrutura para recebê-los, né, melhor, para eles poderem transitar, ônibus, passarelas, parques, edifícios, tudo mais, biblioteca, né? Além da sociedade entender que esse preconceito tem que deixar de existir. Né? Nós somos todos iguais perante Deus, então é um trabalho que a gente vai fazer e tem que começar devagar, e ir estruturando ele para atender todo esse nosso povo aí. Isso aí, Roberto. E você tem mais uma pergunta, né, para fazer para o Roberto? Isso, trabalho, né? Eu gostaria de saber também como que você teria uma inclusão para gerar assim, emprego para deficiente visual ou qualquer na outra área também de deficiência. Justamente, você fez uma pergunta que eu estava pensando, até não respondi ela junto da primeira. Mas assim, nós temos que treinar, capacitar, né? Se você não vai poder fazer algo se você não for treinado, né? Sinceramente, né, você mesmo como eu conheço, a tua deficiência não impede você de trabalhar, não impede você de viver a sua vida cotidiana. Eu conheço a tua vida, né? E como conheço de outros também. Então não há diferença. A única coisa, né, que é um estado físico diferente dos normais, mas nós precisamos capacitar profissionais, Everaldo, nós precisamos capacitar psicólogos, terapeutas, professores, né, para que eles possam capacitar esses profissionais, né, no caso da deficiência, para que eles possam ir para o mercado. Porque senão vai acontecer muito assim, você contrata uma pessoa, já é inexperiente, isso acontece muito em empresas. E além da deficiência, ela não tem a capacitação para a área que ela vai estar. Então nós temos que ter os profissionais. No nosso centro de capacitação nós vamos ter isso, os profissionais habilitados para isso, junto dos nossos deficientes. Então, por isso que eu digo, é um trabalho assim, né, a médio e longo prazo, um trabalho que nós vamos ter que desenvolver, um trabalho que nós vamos ter que capacitar, treinar e, acima de tudo, esse processo que eu acho extremamente relevante, você que está me ouvindo, a conscientização da sociedade.
do empresário que precisa contratar, do empresário que vai dar oportunidade, da pessoa que está ali na família, né, para nós interagirmos e todos termos uma vida social igual, né? Todos temos direito, eu creio nisso. Isso aí. Então, a gente encontra muita dificuldade, né? Eu estava conversando com ele aqui e ele é deficiente visual desde os 13 anos, né, Everaldo? 13 anos de nasci idade. com problema, mas complicou dos 13 anos para cá. Isso, conta um pouquinho da tua história aí pra gente. Que complicou. Até os 13 anos eu enxerguei, tirei o 4º ano, daí fiz transplante, rejeitou, daí que eu fiquei assim. Hoje a gente está aqui, né, com ele. Hoje ele está representando a classe, né, dos deficientes, mas principalmente deficiente visual. Mas como eu tenho assim a falar, o Everaldo, ele é um exemplo pra gente, né? E hoje ele está aqui reivindicando um direito dele no nosso plano de governo, né, Roberto? Saber se no nosso plano a gente vai ter algo para oferecer para eles, porque a gente está vendo que eles estão sendo bem esquecidos. As pessoas com deficiência, elas estão sendo esquecidas. E hoje ele, conversando comigo, ele me cobrou um pouquinho isso. E eu falei, então a gente vai conversar e vai explicar, tanto para você quanto para a população, o que a gente tem no nosso plano de governo, né? E nada melhor do que aqui, né, o nosso candidato a prefeito, o Roberto, para falar sobre isso. Então ele já explicou, né, um pouquinho para vocês. A gente no nosso plano de governo tem sim muitas coisas a serem feitas para as pessoas com deficiência visual. Ou com qualquer tipo de deficiência. Justamente, Márcia. Eu queria, Everaldo, você, né, que luta por essa causa, parabéns por isso, né, por lutar por essa causa. Eu queria que você falasse como é a sua vida cotidiana, assim, em breves palavras, porque você vive como todos nós vivemos, independente da sua limitação. Fala um pouquinho, né, como um testemunho vivo que você é da causa. Eu, no meu ver, assim, o meu dia a dia normal é uma superação. Porque não adianta eu me entregar e me abater pela minha dificuldade. Se a gente não buscar superação, você não vai ter. Verdade. E oportunidade, né? Que nem você falou ali de ter os cursos e as pessoas para capacitar, assim. Se você não tiver uma oportunidade para você provar que você é capaz, você vai ficar esquecido no tempo, né? Justamente. Fica nosso... O que nós queremos é inclusão para todos. E no plano de governo do Roberto, nosso candidato aqui a prefeito, você vai encontrar. Então, vem com a gente. Estamos juntos. Estamos juntos. Até mais, boa tarde.